Olá, irmãos, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, dia de célula, eu quero começar aqui com alguns avisos. Só lembrando os irmãos, então, da nossa programação, parte online, parte presencial. Nessa sexta-feira, dia 7/11, temos culto profético pelo YouTube, às 8h30 da noite. No sábado, 8/11, curso de obreiros presencial na Igreja Cristã da Granja Viana, das 14 às 18h30. Vamos ter também a transmissão pelo nosso canal da igreja no YouTube, mas enfatizamos que seria muito melhor se os irmãos puderem participar presencialmente, tá bom? Porque é mais fácil ali interagir ali com o professor e você tem ali também a comunhão com os demais alunos ali no momento de intervalo, durante a aula, tá bom? Domingo, dia 9/11, os nossos cultos ao Senhor, presencialmente, sempre deem a preferência para o presencial, mas também pelo YouTube. Então, nós temos igrejas que temos culto às 10, temos igrejas que têm culto às 18, tá? Então, você pode ver a nossa programação ali pelo nosso site também, igrejacristãdomorubi.com.br. Na segunda-feira, dia 10, às 8h30 da noite, continuamos com o seminário teológico, módulo 6, Teologia Contemporânea, com o pastor Eginaldo Hélio, exclusivamente pelo YouTube. Na terça-feira, novamente, a nossa mentoria ministerial, voltado para pastores, diáconos, obreiros, para aqueles que estão fazendo curso de obreiro, mas todos estão convidados para assistir. Da mesma forma, o seminário. O seminário não tem um pré-requisito, assim, só posso assistir se eu já fiz curso de obreiro. Recomendamos que faça primeiro curso de obreiro, sim, mas quem conseguir fazer junto, pode fazer. Quem ainda não fez nenhum dos dois, pode assistir às aulas do pastor Eginaldo, pode, com certeza também, eu tenho certeza que vai edificar a tua vida. Tá bom? E na quarta-feira, Café com Deus, com o nosso irmão Pastor Luiz, às 8h30 da noite, pelo YouTube. Então, antes de nós irmos para as células, eu quero deixar uma breve mensagem, que tem a ver com a minha pregação, do último domingo, 2/11, que eu chamei a pregação sobre o Deus invisível. Então, o apóstolo Paulo, em Colossenses 1, capítulo 13 a 20, capítulo 1, versículos 13 a 20, fala assim: Ele, Deus Pai, nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, Jesus Cristo, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este, falando de Jesus, é a imagem do Deus invisível. Então, Paulo fala para nós que o nosso Deus é um Deus invisível e a melhor representação que nós temos desse Deus é o Senhor Jesus Cristo, é a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Eu vou mostrar ali um outro versículo já, onde vai ficar mais claro isso, tá bom? Mas em 1 Timóteo 1, 15 a 17, o apóstolo Paulo fala assim: fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, do qual eu sou o principal. Mas por esta mesma razão me foi concedida a misericórdia, para que em mim, o principal dos pecadores, evidenciasse Jesus Cristo a sua completa longanimidade, e servisse eu de modelo para todos quantos hão de crer nele para a vida eterna. Aí Paulo termina glorificando a Deus da seguinte forma: assim, ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Então vejam que Paulo enfatiza, um dos atributos de Deus que ele enfatiza, é que o nosso Deus é um Deus invisível. E esse Deus invisível, então, nós vemos ele na pessoa de Jesus Cristo. O autor de Hebreus fala claramente assim: ele, Jesus, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser. Então, Jesus Cristo, ele é assim a essência da pessoa de Deus Pai. Você quer saber como Deus é? Você quer saber como Deus pensa, como Deus fala? Nós temos que olhar, então, para Jesus Cristo. Então, Jesus Cristo é a imagem do Deus invisível. E, continuando, falando sobre o nosso Deus ser invisível, então a Bíblia é enfática em dizer que nenhum homem em carne e osso viu a face de Deus Pai, nem no Antigo Testamento, nem no Novo Testamento. Mas e tal pessoa lá no Antigo Testamento que viu a Deus? Em algumas passagens, nós cremos que pode ser ali uma teofania, a manifestação de Deus em carne, mas assim, quem que apareceu para eles? Cremos que pode ter sido o próprio Senhor Jesus Cristo. Mas e aquelas pessoas que viram o trono de Deus, que nem Isaías, que nem Ezequiel, eles viram o trono de Deus, viram a Deus, daquilo que Deus permitiu que eles vissem, mas nenhum deles viu a face de Deus. E quem diz isso, nós vamos ver assim, o Moisés pede para Deus, em Êxodo 33, 20, Moisés tinha pedido para Deus para ver a glória de Deus, e Deus responde para ele: você, Moisés, não vai poder ver a minha face, porquanto homem nenhum
verá a minha face e viverá. Então, se um homem carne e osso enxergasse a face de Deus Pai, ele seria morto, ele morreria naquela hora, não aguentaria, né, a glória de Deus. E em 2 passagens, o apóstolo João reforça para nós, ninguém jamais viu a Deus Pai. Está falando ali que ninguém jamais viu a face de Deus Pai. Então, assim, mas quem que eles viram no Antigo Testamento? Quem comeu com Abraão, né, junto com 2 anjos? Talvez Jesus Cristo. Né? Então, para nós é uma explicação plausível de quem foi que comeu ali com Abraão. Quem que Jó viu ali do redemoinho? Está escrito que Jó ouviu Deus falar ali do redemoinho. Então, ele não viu a face de Deus. Ele viu Deus ali num redemoinho, né, mas não viu a face de Deus. Deus se encobriu dele. Da mesma forma que Deus se encobriu do povo no Monte Sinai, mas ali foi com nuvens espessas, nuvens escuras, né, com sons de trovões, relâmpagos, terremoto, tá bom? Então, João, por 2 vezes, fala assim, ninguém jamais viu a Deus. E o Deus unigênito, Jesus Cristo, que está no seio do Pai, é quem o revelou, é quem revelou o Pai para nós, isso é quem relatou detalhadamente, né? Eu comentei sobre a palavra grega, que significa ali o revelou. Então, Jesus Cristo é quem explicou no detalhe quem é Deus Pai, como é Deus Pai, né? Como ele pensa, o que ele fala. 1 João 4,12, ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é em nós aperfeiçoado. E o próprio Senhor Jesus, em João 6, ali dentro daquele contexto da multiplicação dos pães, do verdadeiro pão do céu, ele fala ali, então, dentro desse trecho que eu selecionei, de 44 e 47, assim, não que alguém tenha visto o Pai, isso é, não que alguém de fato viu a Deus Pai, que viu a sua face, salvo aquele que vem de Deus, falando de si mesmo. Este eu tenho visto. E eu comentei na pregação também que os anjos também veem a face de Deus. E quando eles olham para a face de Deus, o que eles falam? Santo, santo, santo. E ficam glorificando a Deus, tá bom? Pela fé, então eu comentei também na pregação, então nós servimos a um Deus invisível. Nós cremos num Deus invisível, mas nós cremos também na palavra que esse Deus invisível deixou para nós. Né, palavras ditas pela boca dele, palavras ditas pela boca do próprio Senhor Jesus Cristo, palavras relatadas pelas testemunhas de Deus no Antigo Testamento, os profetas, né, os escribas, no Novo Testamento, né, os apóstolos, né, os ministros de Cristo. Então nós cremos no Deus invisível e na palavra desse Deus invisível. Então, mas o que eu comentei também com os irmãos na pregação é que, embora o nosso Deus seja invisível, ele não é, nunca foi e nem será ausente, distante, indiferente, insensível ou omisso. Muito pelo contrário, né? Deus sempre quis habitar e andar no meio do seu povo. Quando Deus fala com Moisés, né, para que Moisés construísse ali o tabernáculo, Deus fala assim, e me farão um santuário, referindo-se ao tabernáculo, para que eu possa habitar no meio deles. Levítico 16, 11 e 12, Deus fala assim, eu porei o meu tabernáculo no meio de vocês, e a minha alma não aborrecerá vocês, né? Eu comentei assim que Deus ia ser um vizinho legal, as pessoas não iam reclamar dele não. Tem gente que tem uns vizinhos que não são muito legais, ou às vezes nós mesmos não somos bons vizinhos, mas Deus fala assim, a minha alma não aborrecerá vocês. Eu vou colocar o meu tabernáculo no meio de vocês, e eu vou ser agradável a vocês, e mais do que isso, eu andarei entre vocês, serei o Deus de vocês, e vocês serão o meu povo. E o próprio Senhor Jesus também anda no meio da igreja. Foi o que ele falou ali em Apocalipse 2:1, né, quando ele pede para João escrever uma das cartas, né, para 7 igrejas, né, no caso aqui para a igreja de Éfeso, ele fala assim, estas coisas, diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas, isto é, aquele que guarda a vida dos líderes das igrejas. E aquele que anda no meio dos 7 candeiros de ouro, isso é, aquele que anda no meio das igrejas. Então, Deus, no Antigo Testamento, queria habitar no meio do seu povo e ele queria andar no meio do seu povo. E continua sendo assim. Então, o nosso Deus ele é invisível, mas ele não é ausente. Ele é muito presente. Ele é tão presente, mas tão presente, que ele queria habitar no meio do povo, andar no meio do seu povo, e mais do que isso, no Novo Testamento, ele traz o Espírito Santo, Deus Pai e Deus Filho, né? Vem habitar em nós. É o que Jesus Cristo nos ensina em João 14. Né? Primeiro ele fala assim, e eu rogarei ao Pai, e ele dará a vocês um outro Consolador. Consolador aqui não é a melhor palavra, né? Não é exatamente aquilo que traduz, né, o sentido ali de paracletos, que é a palavra no grego. Seria mais assim, um ajudador, um conselheiro, um advogado, tá bom? A fim de que ele esteja para sempre com vocês, o Espírito da verdade, o Espírito Santo, né, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber porque não o vê, nem o conhece. Então não é somente que o Espírito Santo é invisível,
O mundo não o conhece. Vocês, meus discípulos, vocês conhecem o Espírito Santo porque ele habita com vocês, isso, ele habita no meio de vocês, mas ele estará em vocês. Ele estará dentro de vocês, né, quando Jesus Cristo fosse para o Pai e enviasse o Espírito Santo. Respondeu Jesus, né, continuando, João 14, 23, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Então, em João 14, 16 a 17, Jesus Cristo disse que o Espírito Santo estaria em nós. E no 14, 23, ele fala, não é só o Espírito Santo não, o Pai e eu também viremos, faremos nele morada. Então, nós cristãos temos a Trindade habitando dentro de nós. E Jesus nos prometeu, eis que eu estou com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Jesus Cristo está conosco, não somente nos dias bons. Quando ele fala todos os dias, são todos os dias. Nos dias bons, nos dias não tão bons e nos dias maus também, tá bom? Assim, esse é o nosso consolo, né? Jesus Cristo, ele é o nosso pastor e nada nos faltará, e ele mesmo não faltará na nossa vida, ele vai estar presente, né, para aquele que é ovelha, então, do pastor Jesus Cristo. Deus se importa conosco e está sempre perto dos humildes de espírito e dos que têm coração quebrantado, enquanto que Deus resiste ao soberbo e quer distância do soberbo. Né, Jó, que estava reclamando, né, que Deus passava por ele, não o via, né, que estava ao seu lado, mas não percebia, mas no sentido assim, olha, Deus está só esperando para me atacar, para disparar mais uma flecha contra mim. Aí Eliú, né, no meio da bronca que Eliú dá em Jó, ele fala assim, Jó, ainda que você diz que não vê a Deus, né, porque Deus é invisível, creia que a tua causa está diante dele, por isso espera nele. Jó, ele não é teu inimigo, Jó, ele te ama. Você não consegue ver ele, mas saiba que ele sabe quem você é. E a tua causa está perante ele. Espera no Senhor, Jó. Tenha fé, espera no Senhor. Isaías 57:15, Salmo 51:17, né? Isaías, quem foi escreveu foi o próprio profeta Isaías, e Salmo 51 é do rei Davi, ele vai falar basicamente a mesma coisa, né? Deus habita no alto e santo lugar, mas também habita com o contrito e abatido de espírito, para vivificar os espíritos abatidos e vivificar o coração dos contritos, né? E sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não desprezarás, ó Deus. E quando Deus fala, através do apóstolo Paulo para a igreja, alegrem-se com aqueles que se alegram e chorem com aqueles que choram, é porque o nosso Deus é assim. Jesus Cristo é assim, nós vemos isso nos evangelhos, né? Jesus Cristo chorou ali quando ele encontrou com Maria e Marta, né, com relação à morte de Lázaro. E Jesus Cristo se alegrou com aqueles que se alegravam, né? Jesus Cristo se compadeceu daquela viúva de Naim, cujo filho único tinha morrido. Jesus falou para ela, não chore. E Jesus vai lá e ressuscita o filho dela. Então Jesus, ele se compadece de nós, ele se alegra conosco, né, nas coisas que são de Deus, obviamente, né? Jesus Cristo não vai se alegrar conosco se nós estivermos nos alegrando com coisas mundanas, né, com coisas que não pertencem a ele, tá bom? Mas a natureza de Jesus Cristo é essa, a natureza de Deus é essa, estar conosco, morar em nós, viver junto conosco, se alegrar quando nós nos alegramos, né? Se entristecer quando nós estamos tristes. Tá bom? E aqui, terminando então, né, então eu contei para os irmãos que o nosso Deus é invisível, que nós servimos e amamos a esse Deus invisível pela fé que Ele mesmo nos deu, que esse Deus invisível habita em nós, mora conosco, anda no nosso meio, e existe uma recompensa para aqueles que perseveram até o fim em Jesus Cristo. E essa recompensa não é somente ir para o céu, escapar do inferno e do lago que arde com fogo e enxofre. Essa recompensa, na verdade, é contemplar finalmente a face do Deus invisível. Apocalipse 22:1-5. João conta, né, a respeito do anjo que estava mostrando para ele ali a Jerusalém celestial, né, a Nova Jerusalém. Ele fala assim, então me mostrou o anjo o rio d'água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da praça, né, da cidade celestial, de uma e de outra margem do rio está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para a cura dos povos. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela, nessa cidade, está o trono de Deus e do Cordeiro. E olha aqui a recompensa daqueles que perseveram até o fim. Os seus servos o servirão, contemplarão a sua face, e na sua fronte está o nome dele, né? Pertencem a ele, né? Então já não haverá noite, nem precisam eles de luz de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos. Amém. Portanto, meus irmãos, fortaleçamos uns aos outros, a perseverarmos no caminho do Senhor, nos caminhos do Senhor. Creia
que Deus habita em você, né? Se você já entregou sua vida para Jesus, se Jesus Cristo é o Senhor e Salvador da sua vida, creia que Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo habitam em você e Deus quer manifestar a presença dele na sua vida, na minha vida e através das nossas vidas, para que outras vidas sejam salvas, para que outras vidas glorifiquem a Deus. Então que nessa célula, creia, irmãos, Jesus Cristo disse, onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali eu estarei. Creia que Jesus Cristo está com vocês. E creia não somente que ele está com vocês, mas que se ele manifestar a presença dele, vai haver salvação, vai haver cura, vai haver libertação, vai haver restauração, tá bom? Porque esses são os efeitos da manifestação do Espírito Santo. Que Deus te abençoe. Boa célula para vocês, em nome de Jesus. Amém.